Muito bem, meus queridos, amados e diletos ouvintes e irmãos, aceitem a paz do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos sauda sou eu mesmo, o seu irmão em Cristo, cooperador Enio. E hoje, meus queridos irmãos, nós estaremos tratando de um assunto de extrema importância, que é o final de toda a era, de toda a escatologia, de tudo que se deve crer, aqui está se finalizando. Mas antes de nós entrarmos no comentário, se inscreva no canal, deixe o seu like, porque deixando o seu like, o YouTube entenderá que esse conteúdo é de extrema importância, é de relevância, e estará subindo ele na plataforma de maneira que o Evangelho será divulgado para várias pessoas em várias partes do mundo. Queridos, o assunto hoje é sobre o Apocalipse 20. Satanás é amarrado no reino milenar. 6 vezes neste capítulo, meus irmãos, nós lemos dos 2000 anos atrás a passagem que podem ser consultadas sobre o reino milenar. Nessas passagens, elas estão registradas em Mateus 19, 28, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19 ao 21, Romanos, capítulo 8, a partir do verso 19 e 23, Efésios, capítulo 1, versículo 10, Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 11, Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Nós podemos acrescentar ainda a escritura, que nós podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 15, do 25 ao 27, que diz assim: porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quanto diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se exceptue aquele que lhe rejeitou ou lhe sujeitou todas as coisas. E com essa escritura nós podemos ainda ligar os fatos em Salmos 72, no versículo 7 e 8. Podemos ligar também Isaías 4, 2, versículo 4, Isaías 6, versículo 3, Isaías 65, versículo 25, e também, meus queridos irmãos, em Hebreus capítulo 2 e versículo 14. Eu estou citando diversos versículos porque a Bíblia é um documento que não pode ser violado. E eu tenho a obrigação, como preleitor dessa palavra, esclarecer, mostrando evidência de onde se encontra escrito. Por exemplo, Salmos, no capítulo 18 e no versículo 44, nós temos evidência forte. Temos em Apocalipse 7, versículo 10, Satanás é solto. A última revolta. Deus ele permite Satanás sair da sua prisão para demonstrar que a natureza humana agora está totalmente desprovida da defesa de Deus. A humanidade ela já foi aqui, meus irmãos, provada sobre todas as condições possíveis, todas as catástrofes possíveis. Tudo que tinha de vir aconteceu e falhou em cada prova.
falhou debaixo da lei e ainda mais debaixo da graça. Agora, nas circunstâncias mais gloriosas durante o milênio, quando o Senhor, conhecido em todo o mundo, reinar em justiça, o homem, meus irmãos, ele ainda haverá o final do homem. Ele será disposto a aderir aqui na revolta de Satanás, que se rebelaram contra Deus. Sobre isso nós podemos consultar também no Velho Testamento algumas passagens, que também o exemplar está indicando, para Salmo 18:44, Isaías 66, verso 3. Também Isaías 66, verso 23 e 24. Então, a seguir nós temos Gog e Magog, que está no versículo 8. Não devem ser identificados como Gog e Magog, porque essa passagem aqui em Ezequiel, no capítulo 38 e 39, indica uma invasão da terra descrita por Ezequiel. E anterior ao milênio, Gog e Magog, ele não deve ser entendidos literalmente os nomes que são empregados como metáfora. Essa invasão aqui é antes do milênio. É uma figura desta revolta final. Os remidos estão acima da terra na Nova Jerusalém. Mas além disso, eles têm acesso à terra e participam com o rei do governo da mesma. Eles estarão à disponibilidade a andar junto com o rei, porque eles serão também governo, juntamente com o rei deste reino. Então chegará o dia, o último dia, o dia final, que é o dia do trono branco. O nosso Senhor, ele falou 2 vezes a ressurreição em João capítulo 5, verso 29. Uma para a vida, de quem andou na justiça, e o outro para a morte daqueles que rejeitou a justiça de Deus e viveu nos caminhos de iniquidade, de impiedade, de ingratidão. O Apocalipse, ele fala da primeira ressurreição. Esta é a primeira ressurreição no capítulo 5, do versículo 20. A primeira ressurreição, ela foi completada no começo do milênio. O restante dos mortos, do capítulo 5 do versículo 5 do Apocalipse 20, eles são necessariamente mortos junto com o iníquo. O juízo do grande trono branco é um juízo somente dos mortos. Quem é o juiz sobre o trono? Não é o Pai, mas é o Filho. Veja lá em João capítulo 5 e no versículo 22. O trono, ele não está estabelecido sobre a terra, nem em relação aos tempos, às dispensações. É um cenário interior à história humana. Aqui nós passamos dos tempos para a eternidade. E qual será essa eternidade? A nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra.
No capítulo 20 e no versículo 11, nós lemos que a cena no céu aqui, a terra fugiam, que foge os céus e foge a terra. E não acha lugar para ninguém se esconder, para realizar-se. Então, um grande conflagração de que fala Pedro, que os céus, Pedro ele fala em 2 Pedro capítulo 3, no versículo 10, ele fala que os céus passarão como um grande estrondo, e os elementos ardendo, se desfarão, e a terra e as obras nelas hão de se queimar. Todas as coisas na terra irão se queimar. Deus irá fazer com que um fogo purificador passará pela terra, aniquilando toda impureza. Mas no mesmo capítulo nós lemos também que diz que no segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, em que há de habitar a justiça. Durante o milênio, a justiça reina na terra, mas pois sugere aqui que o novo céu, o novo estado das coisas, onde a justiça vai habitar, que os céus mencionados neste capítulo, ele não pode ser o céu inteiro, pois há um céu que não pode ser tocado. Por isso que o fogo, ele vai purificar, e esse fogo purificador vai purificar. O céu quer dizer, muitas vezes, a atmosfera que envolve a terra, que outrora era uma esfera de um grande usurpador, que era o príncipe das tempestades, que era o príncipe das potestades, que era o príncipe dos ares, que está citado em Isaías capítulo 65, 17, e Isaías capítulo 66, 22. Mas no livro de Apocalipse capítulo 21 e no versículo 8, João chega a dizer assim: mas quantos os tímidos, os medrosos, a sua parte será lago que arde em fogo e enxofre. Não é lícito, queridos irmãos, aplicarmos esse terrível castigo a todos os medrosos. A descrição, os discípulos durante a tempestade, ao longo, eles mostram-se um pouco também de medo, eles também se mostram medrosos. A mesma palavra grega, mas não vão para o inferno, eles não vão para o inferno. Por isso, porque eles tiveram medo, porque eles foram, naquela hora, um pouco medrosos, e eles não foram designados ao inferno. Evidentemente, o sentido é muito restrito, e possivelmente ele se refere-se a pessoas que, por covardia, não se converte a Cristo, receando a perseguição que irá sofrer. Porque o povo sabe que tem renúncia no reino de Deus, que tem perseguição. Muitas das vezes, um é cristão, o outro não é dentro de casa. Vai gerar um conflito entre irmão e pai, entre pai e irmão, irmão e irmão, mãe e irmã e filhos. Assim gerará um conflito dentro do seu próprio lar. Mas, contudo, alguns podem se achar difícil
conciliar este versículo, que aparentemente engloba os tímidos abomináveis, né? Que se trata de assassinos, que com o mesmo castigo, com outras partes das Escrituras, que ensina que o castigo será de acordo com a ofensa. Você vê Lucas capítulo 12, no versículo 47, Jesus fala que cada pecador será punido conforme a ofensa que eles fizeram. Como também a justiça humana, ela requer aqui no Apocalipse capítulo 20, versículo 12, ela fala de mortos que serão julgados segundo as suas obras. É uma sorte que mesmo a nossa inteligência natural, ela prova, embora que desejasse que a justiça seja temperada com misericórdia. E nós notemos que, mesmo no capítulo que fala, então, tremendo juiz, contém também as palavras, né? Porque diz assim: Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. E nós deixaremos o pensamento que porventura toda quer dizer que inclui lágrimas de arrependimento, de remorso, desapontamento, de desespero. Aqui, meus irmãos, a Nova Jerusalém, que está registrado no 21:9, este trecho ele ocupa outra vez com um período milenar. O que foi dito aqui em Apocalipse 20, versículo 6, versículo 20, do 2 ao 6, é agora revelado, mas plenamente nós temos uma descrição de uma noiva, a esposa do Cordeiro, na sua gloriosa milenar relação a Israel, as nações sobre a terra. Essa descrição da Nova Jerusalém é simbólica. Ela não está sobre a terra. A Jerusalém terrestre, ela nunca será removida da terra. As suas gloriosas e as suas glórias durante o milênio são plenamente descritas pelos profetas do Velho Testamento, né? Como Isaías deixou registrado em Isaías 62, do 2 ao 5, o muro com as suas 12 portas, 12 anjos, 12 muros, 12 nomes, 12 tribos, 12 fundamentos. Aqui mostra alguma relação entre a cidade santa, a esposa do Cordeiro, e a Jerusalém celestial. Que essa cidade ela não pode ser habitação terrestre. Vê-se pelas suas medidas aproximadamente de 2.000 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Precisamente essa medida, ela significa, não podemos interpretar, mas provavelmente contém a ideia simétrica e perfeita. Para uma explicação de todo o símbolo contido aqui nessa descrição dessa Nova Jerusalém, nós precisamos consultar alguns comentários de alguns escritores, né, que tiveram as suas mentes brilhantes em citar algumas palavras que têm relação a isso,
A cidade que nos revela aqui é uma simples figura dos santos, como pelo termo empregado, a noiva e o esposo, que é a esposa do Cordeiro. E alguns entendem aqui que há outras escrituras que apresentam um sentido mais possível. Jerusalém de cima, que é a nossa mãe, que está em Gálatas capítulo 4, não pode ser entendida assim. Embora a igreja fosse assim chamada pelo pensamento da Idade Média, ainda assim não pode ser chamada de cima. Porque em Hebreus capítulo 12, nós temos testemunho ainda mais definido. Ali, a igreja dos primogênitos, ela é descrito no céu, tanto com o espírito de justo, aperfeiçoado, em outras palavras, tanto cristão como santos do Novo Testamento são mencionados distintamente na cidade de Deus, o Deus vivo. A Jerusalém celestial, portanto, ela não pode ser entendida aqui, ela não pode ser identificada com a Jerusalém celestial. Mas a cidade é a noiva, a esposa do Cordeiro. No Novo Testamento, a figura do matrimônio, ela emprega-se na mesma maneira de Israel, que era assim a esposa de Jeová. Ela foi citada várias vezes, igual Isaías mesmo fala sobre Jerusalém, a esposa de Jeová, em Isaías capítulo 54, em versículo 1. E Jeremias também, ele cita essa mesma linha de raciocínio, Jeremias 31, versículo 32. Agora, repudiada por causa da sua infidelidade, que voltará ainda, que Oséias também tenta pintar esse quadro em Oséias capítulo 2, e será recebida e reabilitada novamente ao seu Criador, que será o seu marido, e a bênção maior do que a primitiva, ela será ortogada, que o salmista deixou registrado no Salmo 45, que é o rei de Israel. O Messias é o noivo. O cântico de Salomão, o cântico místico do seu consórcio de Jerusalém, assim ele leva o seu nome. Este é o nome pelo qual ela será chamada. Jeová é a nossa justiça. Olha o que Jeremias fala em Jeremias 33, versículo 13. E Jeremias 23, versículo 6. A terra também será despousada, nos diz Isaías capítulo 62, versículo 4. O Novo Testamento, meus irmãos, a mesma figura, ela é empregada da mesma maneira. Os batistas, eles falam do gozo, do amigo do noivo. Que há de se ouvir uma voz do noivo. Em João capítulo 3, versículo 29. E na sua parábola, na parábola das virgens, que está em Mateus 25, são os cristãos os que saem de encontro com o noivo. Por isso, mesmo eles não sentindo geral das profecias aqui, alguns percebem que nas bodas de Canaã, da Galileia, também tem um reflexo desse pensamento. Então a Bíblia ela é banhada de profecias que nos introduz nesse texto
que é necessário nós darmos a atenção. E aí, no capítulo 22 e no versículo 27, o novo templo, a nova luz. Essa cidade aqui que está falando é a cidade celestial, que foi preparada por Cristo, né, que ele falou lá em João capítulo 14, no versículo 1º, 2º e 3º, ela não necessita de um templo, porque Deus estará acessível aos seus habitantes espiritual. Não há um determinado lugar, em uma ocasião, mas sempre por toda parte está Ele. Quanto as nações e os reis da terra subirem a Jerusalém terrestre para adorar durante o milênio, né, que está em Salmo 72, versículo 8 até o 11, Isaías capítulo 61, versículo 1 e 3, e Zacarias também 14, 16. Sem dúvida levantarão seus olhos a Jerusalém celestial sobre os montes de Sião. Na terra de Israel descansará a glória de Deus. Por cima, a visão da cidade aonde a glória habita, dando a glória que emana dia e noite. Queridos, o versículo 22 do Apocalipse, ele é muito precioso. O novo paraíso aqui, ele tem até o rio de águas, que são chamadas águas da vida. Essa água da vida continuará ainda na visão de Jerusalém celestial, como um rio da vida e como uma árvore da vida para a saúde das nações da Jerusalém terrestre, que terá também o seu rio, né? Que é aquele rio que é identificado lá em Ezequiel 47, no versículo 1, e também em Zacarias capítulo 14, no versículo 8, né? E se nós tornar, eu até quero um dia deixar sobre Ezequiel capítulo 47, eu quero deixar um relato sobre ele. Se nós estudarmos esse versículo 47 de Ezequiel, nós vamos achar alguma coisa que corresponde à cidade celestial, né? Porque no livro fala assim: junto ao rio, junto ao ribeiro da sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer, e não cairá suas folhas, e nem perecerá os seus frutos. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e as suas folhas servirá de remédio. Queridos, isso aqui é impressionante. Quanto tempo tem de uma data na outra? Aqui dá mais de 800 anos, de Isaías até o Apocalipse 22, dá mais de 800 anos. E pela margem de espiritualidade, a compatibilidade é idêntica. Nós repetimos isto, que dará em Jerusalém terrestre. Bem, se tem dito que das coisas terrestres são modeladas, modelos que dão semelhança das celestiais, né? Porque se vocês for olhar no livro de Êxodo, capítulo 25, 40, Êxodo capítulo 26, 30, Êxodo capítulo 27, 8, nós vamos denotar o rio sobre a terra
com as suas árvores, com seus frutos e remédios, como que uma sombra que foi projetada pela árvore da vida de Jerusalém celestial. A árvore da vida aqui, meus queridos irmãos, ela faz a nossa mente raciocinar e pensar naquela árvore da vida que estava plantada no jardim do Éden, e também do conhecimento do bem e do mal. Não apareceu mais, e você nunca mais vai ver em lugar nenhum da Bíblia essas árvores. Como diz alguém, a árvore cujo fruto que trouxe a morte, ela secou, e ao secar, ela se tornou uma cruz, e nessa cruz ela veio trazer vida novamente. O versículo 3 do capítulo 22 e o versículo 5 fala de 7 glórias que receberão os remidos. A ausência da maldição, né, que foi que eu acabei de falar, que ela foi quebrada na cruz. O governo divino, o serviço dos santos, nós veremos o rosto do Senhor, porque lá no livro de Êxodo, ou de Deuteronômios, o Moisés queria ver o rosto do Senhor, mas o Senhor não permitiu, porque ele falou que ninguém poderia ver. Só que aqui nós, os que vencer, vai ver o rosto do Senhor. O nome do Senhor vai estar nas testas de cada vencedor. E nós não teremos noite. Nunca mais haverá noite. Só será dia, 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 dia. Nunca mais terá noite. O reino eterno, ele nos impressiona nessa mensagem. A expressão eis que cedo venho, ela 6 vezes ela é repetida, as palavras diferentes. Como nós podemos compreender, quase 2000 anos já decorreram desde que essas palavras foram escritas, e ainda diz os descrentes, aonde está a promessa da sua vinda? É o que todo mundo fala, né? Jesus falou que vai voltar. Cadê a promessa da sua vinda, né? E ao menos uma coisa parece evidente, que Deus quis que durante o século a esperança da volta do Senhor fosse somente para os remidos, que para sempre viva imediatamente purificando-se, né? Veja em 1 João capítulo 3, no versículo 3, que dá esse relato, que em todos os tempos a nossa compreensão, essa vinda, ela pode não aparecer cedo, como a palavra do Senhor disse, cedo vem, e o meu galardão vem comigo, para dar cada um segundo as suas obras. Aqui ela pode parecer cedo para Deus. Para quem 1000 anos são um dia, ela parece ser cedo. Então, para Deus não existe noite, né? E no capítulo 22 está o final de todas as coisas. A promessa, as últimas promessas e as últimas orações da Bíblia é registrada aqui no capítulo 22. A promessa persuade a todos que lê de que grande
preocupação do Salvador atualmente como durante o século passado. Porque no século passado ele tinha uma preocupação de redimir o seu povo. Aqui ele permanece nessa mesma preocupação. E a segunda vinda, ela tem se dito ao homem de dores, que atualmente é o homem de paciência, que no final, quando recebe a sua igreja redimida, será um homem do regozijo, que vai regozijar, que vai se alegrar com ela, né? Que está em Efésios capítulo 5, versículo 27. E o crente esperançoso, ele corresponde à inspiradora promessa com as suas orações fervorosas, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, essa etapa final do livro do Apocalipse, ele não pode se apagar da nossa mentalidade. Nós temos que se focar na justiça de Deus, permanecer impregnado dos dons e da unção, junto com a obediência e com a vigilância, permanecendo no amor, na pregação do Evangelho, na hombridade, prestando auxílio, sendo submisso aos nossos mestres, às nossas autoridades, e recebendo de Deus o louvor e a graça para permanecer fiel até que esse evento aconteça. Esta foi a introdução da Nova Jerusalém, o novo céus e a nova terra, e que Deus permaneça inspirando você para continuar ouvindo as pregações que falam sobre o reino de Deus. Fiquem todos na paz, Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.